E a dica de leitura de hoje é desse livrinho muito legal chamado de Livro dos Mortos. Bom, isso aqui não é exatamente um livro, apesar de ter esse nome de Livro dos Mortos, né? Primeiro vamos apresentar, né? Bom, essa edição que eu tenho aqui é uma edição bastante antiga, né? Eu ganhei de presente, eu não encontrei nenhum livro desse aqui em edição nova, mas eu encontrei em sebo de outras edições além desse aqui, mas apresentando, essa aqui é uma edição que ela foi traduzida do egípcio antigo por Edith Carvalho Negrais e ela tem uma introdução aqui, né, um prólogo, né, que foi escrito por Luiz Carlos Teixeira de Freitas, né? Então essa minha edição aqui é bastante antiga, né, tanto que o prólogo é escrito em 1972, só para ter uma noção aqui, ano da publicação desse livro aqui, ó. Esse livro foi publicado em 74, né? Então um livro aí de mais de 40 anos, né? 45 anos, né? Já tem esse livro aqui, né? Mas você encontra outras edições desse livro, né? Bom, boa parte desse livro, quer dizer, além daquele prólogo, dessa introdução que eu falei aqui, que nessa minha edição aqui é bastante curtinha, né? Ela vai aqui, ó, da página 9 à página 19, né? Algo bem breve, né? E aí segue o livro em si, né? No final ainda tem um glossário, né? Para auxiliar a interpretação aqui do que diz os textos, né? Quais são as noções aqui dos egípcios sobre algumas ideias, né? Alguns termos, alguns nomes e coisas do gênero. Mas vamos lá, né? O chamado Livro dos Mortos não tinha esse formato de livro que a gente tem. Ele era um papiro bem longo, né? Dá para perceber pelo tamanho aqui do livro, né? E o que tinha nesse papiro? Que isso aqui era uma sequência de orações, que é o que está traduzido dentro desse livro. Como assim uma sequência de orações? Quando as pessoas morriam no Egito, né, pegava-se os corpos, mumificava-se, fazia toda uma preparação, todo um ritual de como ia ser colocado esse corpo dentro da sepultura. Aliás, eu tenho um vídeo, já tem um tempo esse vídeo aqui no canal, né? Vou colocar um card aqui para vocês darem uma olhada, né? Onde eu falo da mumificação e eu falo um pouco sobre o Livro dos Mortos, né? Então ali está uma sequência de orações para apresentar a alma a Osíris, Deus dos mortos, né? Então os egípcios acreditavam que quando a pessoa morria, né, a alma dele era transportada para o mundo dos mortos através de Anubis, né, o barqueiro dos mortos, que levava até a presença de Osíris, onde ele seria julgado, né, e sua alma seria testada para ver se ele era realmente uma pessoa pura, se ele poderia conviver com os deuses, ou se a alma dele seria devorada por Sobek, né, um deus com cabeça de crocodilo. Então esse livro aqui, ele é essa série de orações onde apresenta lá o que essa pessoa fez em vida, né? Como que era o comportamento dela, como é que ela se comportava diante dos deuses, como ela se comportava diante dos homens, como se comportava diante da lei. Bom, então isso variava de morto para morto? Sim, variava, mas boa parte da estrutura permanecia a mesma, né? Onde descrevia ali o que era importante para a população egípcia. Qual tipo de comportamento era fundamental para que ela fosse aceita no reino dos mortos, né? E não só isso, né? Se você parar para pensar que a vida é guiada em cima desse pensamento do que vai acontecer comigo depois que passar por esse período de prova que é a vida, como é que vai ser a vida eterna, né? Se eu vou ser aceito junto dos deuses ou se minha alma vai ser devorada e eu vou ter um fim, tudo isso aqui vai ser descrito dentro dessa série de orações presente aqui no Livro dos Mortos. Então, vê, como eu disse, essa edição que eu tenho, né, tem uma introdução muito breve, 10 paginazinhas, né, onde descreve qual que é a função do Livro dos Mortos, como tudo isso se organiza, como era preparado isso aí, o que era necessário ter dentro dos mortos e, depois disso, o documento em si, né, essa tradução bem longa, né, de quais são todos os passos que são escritos, todos os capítulos, né, como é que essa alma se apresenta diante dos deuses, se apresenta diante de Osíris. Então a leitura de um livro como esse aqui não é simplesmente uma leitura de uma análise, né, mas que leva o leitor a fazer a sua própria análise partindo dos referenciais que já possui
e utilizando da introdução. Que nem eu disse, essa edição mesmo eu não encontrei em sebos, né, pelo menos os sebos que eu procurei aqui, mas de uma série de outras edições, o que torna aí a coisa bem acessível, né, mesmo não tendo encontrado uma edição nova, algo que está se publicando agora, mas você encontra a um custo muito baixo uma leitura como essa, que pode ser bastante interessante para você que se interessa por história antiga e principalmente por história egípcia. E aí, curtiu a dica de hoje? Se curtiu, vai lá embaixo, não curtir, não curtiu, vai lá embaixo, não discutir. É gentil da sua parte assinar o canal. Essa é a Prancheta do Suetônio, eu sou o professor Fábio, você, meu nego. Você deveria estar lendo um bom livro,